Então, queria que você começasse contextualizando um pouco, né, sobre os conflitos, né, qual é a perspectiva que a gente entende de conflitos, né, quando a gente está falando de conflitos interpessoais, porque nós não entendemos o conflito como algo ruim, então acho que é bom já deixar, né, de cara isso muito pontuado. O conflito faz parte das relações, a gente precisa só pensar em como a gente resolve os conflitos, né? E acho que a sua pesquisa da Carol e da Mariana contribui muito para a escola ter esse olhar diferenciado em relação aos conflitos. Então, queria que você começasse contando dessa primeira pesquisa, de onde você partiu, né? E até onde a gente chegou, que foi na pesquisa da Mariana com os adolescentes. Tá. Então, o nosso pressuposto, Adri, é que o conflito, ele faz parte das relações, como você já disse, e ele é promotor do desenvolvimento. Então, partindo dessa perspectiva piagetiana, que foi a que a gente adotou, a gente entende que o conflito pode fazer, ele ensina, ele mostra para a gente o que está faltando para o sujeito aprender. Né? Seja em relação a habilidades que talvez ele ainda não tenha para resolver um determinado conflito, ou habilidades que ele tem, né? Seja sobre como ele regula os seus afetos, como é que eu reajo diante de um conflito, né? Eu fujo? Eu reajo agressivamente? Como é que eu reajo com esse desequilíbrio que todo conflito causa, né? E o conflito também nos mostra quais são os valores que estão presentes ali naquela relação, né? Então, é importante quando o professor observa uma situação de conflito. Eu fui professora, né, de criança pequena, de educação, de ensino fundamental, então eu sei qual é o sentimento, né, do professor. A gente fica preocupado, entende que o conflito pode atrapalhar o andamento do currículo, mas o que a gente quer buscar, e quis buscar com a pesquisa, é mostrar o que o conflito, né, a vivência que as crianças têm e que os adolescentes têm, podem nos ensinar sobre ele. Né? Então, olhar esse conflito com um pouco mais de calma, né, para entender quais são os conteúdos desses conflitos. Por que as crianças e os adolescentes conflituam tanto? Né? Como é que eles reagem? O que eles como é que eles resolvem? Como é que eles sabem resolver esses conflitos? Né? E, a partir disso, auxiliar a criança e o adolescente nesse processo de desenvolvimento. Agora, o conflito nunca foi um conteúdo escolar. Nunca foi. A gente nunca ensinou, né? Eu fiz magistério, fiz pedagogia, você também, né? Quando que nós tivemos uma disciplina que nos ensinasse sobre isso? Né? O que você vai fazer quando a sua criança puxar lá o brinquedo da outra? Ou quando, né, o adolescente começar a provocar e ficar puxando o cabelo, ou ficar botando apelido. O que você vai fazer com isso? A gente não sabe, né? A gente não aprendeu a fazer isso. Então, o conflito nunca foi considerado um conteúdo escolar. Então, o lugar dele ficou relegado ao acaso, né? Ou então a ser ignorado, que é o que normalmente acontece. Né? Os educadores reagem de forma impulsiva, né? Ou ignoram totalmente o conflito. Eu faço algo, né? Ou para conter, né, Lívia? Ou então, principalmente entre pares, eu acho que essa questão do ignorar acontece muito, né? E às vezes também uma dificuldade dos professores compreenderem a natureza dos conflitos, né? Que um conflito interpessoal, ele é o que você disse, ele faz parte das relações, né? Mas é diferente, por exemplo, de um bullying, que já tem aí uma natureza diferente, é um problema de convivência diferente e que precisa, inclusive, de toda uma mediação, de todo um trabalho, um cuidado pedagógico, né, uma orientação pedagógica diferente de quando a gente lida com os conflitos. Né? Acho que isso é bem importante a gente pautar, e a gente vai fazer um papo do meio-dia só sobre bullying, e aí a gente vai poder abordar mais sobre isso, mas acho que de cara é importante a gente entender que conflito não é bullying, né? E que apesar de ter muito conflito nas situações de bullying, toda a intervenção pedagógica ela é diferente, né? A natureza do problema de convivência é diferente. Né? Acho que isso é bem importante. E aí você começou lá em 2008 com esse primeiro estudo, né, com as crianças pequenas, né? Depois, quando nós acabarmos, eu vou deixar todas as referências, as pessoas podem baixar esses 4 estudos, eles estão no repositório da Faculdade de Educação.
da Unicamp, então é só fazer o download, né? É rápido para quem quiser de fato, né, se interessar mais sobre a temática e quiser aprofundar, e aí cada um com a sua faixa etária, né, que tem aí um olhar, mas eu aconselho a quem tiver interesse olhar os 4 estudos, né, porque fazem muito sentido quando a gente pensa nesse trabalho com a escola. E aí, nesse primeiro estudo, Lívia, que chama Investigando os Conflitos entre as Crianças na Escola, você observava, né, os conflitos com as crianças. Você ia nas escolas e observava, filmava, né? Foi um trabalho bastante complexo, né? Uma pesquisa assim que teve um investimento, né, de tempo muito grande, né? Porque o nosso intuito, acho que isso é importante deixar claro. Qual era o intuito do grupo? Compreender a gênese do conflito. O que é isso? Compreender como é que o conflito evolui ao longo das idades. Tá? Então a gente queria entender quais eram as causas dos conflitos entre as crianças de 3 anos, de 6, depois, né, no doutorado eu investiguei de 8 anos, a Carol de 11, entre os adolescentes de 11, e a Mariana os de 13. Né? E nós escolhemos essas idades porque elas correspondem a períodos, né, do desenvolvimento, de acordo com a teoria piagetiana, diferentes. Né? Então, em que a criança tem uma característica cognitiva, afetiva e moral diferente. Então, nós queríamos saber se os conflitos também mudavam, também assumiam características diferentes ao longo do desenvolvimento. Então, o que nós 3 fizemos? Fomos nas escolas, depois da autorização, e todo aquele protocolo do comitê de ética, né? Observar os conflitos no mundo real, né? Então, dentro da sala de aula, na hora do intervalo, nas no filas, parque, no parque, né? na entrada, na saída. Na entrada, na saída, assim, variando ao máximo possível os contextos, né? Então, nós ficamos em campo até percebermos que os conflitos se repetiam, que não tinha mais novidade, que a gente já tinha visto de tudo. Que é o que a gente chama em pesquisa que é a saturação, né? Que é o critério de saturação. O critério de saturação. A gente está lá observando e a gente vê que não vai ter um outro tipo de conflito, né? Que naquela faixa etária os que mais aparecem são esses, né? Aí nós criamos registramos esses conflitos, isso passou por um juiz, tanto de observação, a Adriana foi minha juíza de observação, né? Do primeiro estudo. É um critério, né, de validação, né, da pesquisa. De validação, isso. E depois nós criamos categorias. Algumas a gente se baseou na literatura, porque a literatura internacional é rica, né, em estudos sobre conflitos. No Brasil, nem tanto, né, ainda mais quando se investiga a gênese do conflito. E aí nós percebemos que sim, que há diferenças entre as faixas etárias, tanto nas causas dos conflitos, quanto nas estratégias e nas finalizações. Como é que esses conflitos acabam? E estratégia, o que eu quero dizer estratégia? Assim, como é que o sujeito resolve esse conflito, ou quais são os meios que ele emprega para tentar resolver aquele problema que surgiu. Tá? Então, nos pequenininhos, de 3 até 6 anos, a principal, quando a gente fala de causa, a principal causa é a disputa física. Né? Seja por espaço, por objeto, né? Pelo colo da professora, né? É a disputa física. Então, a gente verificou que o sujeito busca o controle do espaço físico. Só que isso muda de figura à medida que eles crescem. Né? A disputa física, ela continua existindo, né, ao longo das faixas etárias, mas muito pequena. Muito pequena. Né? E nos maiores, o que começa a ficar mais evidente é o controle pelo espaço social. E isso acontece principalmente, ou aconteceu nas nossas amostras, principalmente por meio da provocação. E a provocação também acontece entre os pequenos, né? Então a disputa, a provocação, a reação ao comportamento perturbador, mas num número não tão significativo assim. Né? A reação ao comportamento... Oli, a reação ao comportamento perturbador, né? Acho que é importante a gente explicar um pouco, né, o que é isso, que você imagina assim, que às vezes, né, sem querer, não é isso? Eu estou dando uma batidinha aqui,
né? Tô assim, tô aqui com a minha xícara e tô fazendo um barulhinho, né? Isso. Aí a Lívia fala, fala, Lívia. Ai, sua chata, para com isso. Aí eu faço, vou lá e bato Isso. mais, né? Então, quer dizer, Então, inicialmente, né, eu não tinha não essa tinha intenção. intenção de provocar. Mas a hora que o outro fala para, eu vou lá e faço mais, né? Então, a reação ao comportamento perturbador a gente não encontrou na literatura, nem nacional nem estrangeira, né? Não quer dizer que não tenha, né? Mas nós não encontramos. A provocação, sim, tem um estudo bastante grande, internacional, né, sobre provocação, que acho que vale a pena os educadores se aprofundarem, porque a provocação ela acontece muito intensamente no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2, e a provocação tem funções interessantes e tem uma estratégia que é mais eficaz para lidar com a provocação. Tá? Então, acho que vale o aprofundamento nessa área, nesse contexto, né? Então, a reação ao comportamento perturbador, ela tem uns elementos interessantes. O principal elemento dela é a reação impulsiva do outro. Né? Então, quando você está batendo na xícara, aí, e está causando uma irritabilidade algo no que outro. me irrita, porque irrita, né? Incomoda. Então, são comportamentos que incomodam. Mas não é intencional. Mas mesmo não sendo intencional, e eu tendo capacidade de perceber e de avaliar que não é intencional, eu não levo isso em consideração na minha reação. Tá? Que é o que Piaget chamou de responsabilidade objetiva. Né? Que você não considerar, né, a intenção do outro como elemento agravante ou atenuante. Tá? Então, isso é uma característica tanto do desenvolvimento cognitivo como moral. E que é um elemento presente nesse tipo de conflito. E que já não deveria existir entre 8 anos, a gente ainda encontra, Piaget também encontrou resquícios de responsabilidade objetiva. Mas o problema é que a gente encontrou isso em 11, 11, na faixa etária de 11 e 13 anos também. O que mostra que muitas vezes esse ambiente, né, sociomoral que a criança, né, e o adolescente se desenvolve, que está relacionado à família, está relacionado à escola e à própria sociedade, os amigos, né? Pensando no adolescente, ele não é um ambiente promotor desse desenvolvimento, né? Porque a gente tem, então, crianças, né, adolescentes, que usam, né, aí, então, que ainda, né, tem como causa, né, muitas vezes né, essa questão da provocação ela amplifica, né, com os maiores, mas muitas vezes a gente encontra entre os adolescentes as estratégias das crianças, né, dos pequenos. Exatamente. Isso a gente viu com relação às estratégias, isso ficou bem evidente. Nós encontramos que as crianças usam estratégias físicas e impulsivas, né? Que são essas estratégias de bater, de chutar, empurrar, de morder, de empurrar, né? Agressivas em direção ao outro, mas assim também. Quando a criança, por exemplo, paralisa, foge, né? Acontece o conflito, ela não consegue resolver, impulsivamente ela foge. Vai brincar de outra coisa, né? Né? E o que isso é muito comum entre as crianças, isso faz parte desse desenvolvimento, mas que nos surpreende quando a gente vê adolescentes ainda tendo essa estratégia, né? Como uma forma de resolver o conflito, né? Porque a criança naturalmente tem uma dificuldade de autorregulação dos impulsos. Não é esperado que uma criança consiga regular, né? Essa autorregulação, ela vai sendo construída aos poucos, né? À medida que o desenvolvimento cognitivo vai se sofisticando, que os valores vão sendo integrados na personalidade também, né? Porque, veja, tem uma outra dimensão da resolução de conflitos, que são os valores. Então, eu posso ser capaz de regular os meus impulsos, né? Mas ter a agressão como um valor. Ou considerar a agressão como algo válido para resolver conflitos. Tá? Mas aí é diferente. É diferente do que não ter ainda a capacidade cognitiva, né, de controlar os impulsos. Sim.